Quantas pessoas você conhece, ou talvez você mesmo já tenha se feito a seguinte cobrança: eu preciso ir para uma igreja, preciso frequentar uma igreja, fazer parte de uma igreja. Mas aí você se pergunta: qual é a igreja verdadeira? Onde eu encontro a verdade? Será que ela existe? Será que todas são verdadeiras? Todas levam a Deus? Onde procurar a explicação correta? Lógico que só pode ser na Bíblia. E este é o assunto que o Dr. Mauro Braga trata na classe bíblica de hoje. Bem, no estudo desta noite, nós vamos tratar de um assunto que eu acho que interessa a todas as pessoas. Que é uma pergunta muito simples que eu já me fiz um dia na vida e eu tenho certeza que muitos de vocês também já se fizeram. Como nós podemos encontrar a religião certa? Eu já me perguntei isso. Será que a gente encontra a igreja certa, a verdadeira igreja de Deus, nas páginas amarelas? É lá que eu vou procurar? Será que eu abro lá a lista das páginas amarelas, vou descendo o dedo assim, onde eu parar naquela igreja é a igreja de Deus? Será que funciona assim? Não pode ser, né? Que critérios as pessoas estão usando para buscar uma igreja? Muitas pessoas procuram uma igreja pela proximidade da sua casa. Será esse um bom critério? Outros procuram uma igreja pela qualidade da música que tem lá. Outros procuram a igreja pelas amizades, pelos amigos. Outros procuram a igreja pelo pastor, um pastor simpático, carismático. Se esse fosse o critério, nós teríamos que construir 5 andares nesta igreja. Vocês concordam ou discordam de mim? Concordam. Mas será que esse deve ser o critério para se escolher a igreja? Será que devemos escolher uma igreja pela simpatia do pastor? Muito pouca gente escolhe a igreja dando importância ou priorizando a verdade. Muito pouca gente escolhe uma igreja dando prioridade à verdade, àquilo que ela ensina, que ela prega. E essa noite nós vamos ver isso. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12, e você vai acompanhar comigo qual o critério de Deus para identificarmos a verdadeira igreja dele. Eu pergunto a você, seria importante, se você é sincero e quer encontrar a igreja de Deus, ouvir o que o próprio Deus diz a respeito? É importante? Ouvir o próprio Deus dizendo e dando a direção, o caminho, a dica para nós. Eu acho que é aqui que nós temos que buscar. Se eu quero me encontrar com Deus em sua igreja, é melhor ouvir a palavra de Deus. É aqui que nós vamos buscar. Apocalipse, capítulo 12, eu vou ler aqui o verso 1, junto com vocês. Diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Para aqui. Em toda a Bíblia, todas as vezes em que se fala sobre salvação, sobre grupos, a Bíblia sempre divide os seres humanos, os grupos humanos, em apenas 2. Para a palavra de Deus não existem 4, 5, 6, 10 igrejas, não existe. Para a palavra de Deus só são 2. A verdadeira igreja de Deus e a falsa. Você encontra o joio e o trigo. Você encontra os bodes e as ovelhas. Você encontra os filhos da luz e os filhos das trevas. E você encontra a igreja de Deus e a falsa igreja. E também quando Deus divide a igreja para exemplificar, ele divide usando o símbolo de uma mulher. A Bíblia fala aqui uma mulher vestida do sol. E a Bíblia, no livro de Apocalipse, faz uma divisão que é para a gente prestar muita atenção. A igreja de Deus vem simbolizada por uma virgem pura. A noiva simboliza a igreja de Deus. O que você imaginaria que poderia ser o contraste, o contrário disso? Se a igreja de Deus é uma virgem pura, que símbolo, que imagem você imagina que Deus encontrou para simbolizar aquela igreja que não é dele, é a falsa igreja? Uma prostituta. E a Bíblia não usa essa expressão, essa imagem, no sentido
físico ou sexual. Não. Quer dizer aquela que adulterou com a doutrina pura, a verdadeira doutrina de Deus. Por isso ela é uma prostituta, porque ela adultera com a doutrina, com a verdade. E a virgem pura é aquela que segue à risca, ela é fiel ao seu Senhor. A questão aqui é de fidelidade. E quando a Bíblia fala de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas, nós precisamos rapidamente entender esses símbolos aqui, porque eles são importantes. Então veja lá, mulher, marca aqui Apocalipse 12, vai ali até 2 Coríntios, volta um pouquinho. 2 Coríntios, no capítulo 11, a própria Bíblia, e não eu, a própria Bíblia vai explicar o símbolo da mulher, aqui em Apocalipse. 2 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler para vocês o verso 2. Olha o que diz aqui. Diz assim: estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. É a própria Bíblia que diz que esta mulher aqui, em termos proféticos, simbólicos, ela é uma virgem pura, como uma noiva sendo preparada para o seu marido, que é Cristo. A igreja de Deus é simbolizada por uma virgem pura. Volta lá em Apocalipse 12 e vamos compreender o resto dos símbolos. Diz que esta mulher está vestida do sol. Não dá para ler todos os versos aqui pelo tempo, mas se você for lá em Mateus, capítulo 12, no verso 1, há uma comparação entre Jesus e o sol. Jesus é comparado com a luz do sol. Se essa mulher pura, ela está vestida do sol, significa que ela está centrada em Jesus Cristo. Da mesma maneira que o sol é o centro do sistema solar, Jesus Cristo é o centro da doutrina da igreja. Esta é a igreja de Deus, centrada em Cristo Jesus. Diz que ela tem a lua debaixo dos pés. A lua tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Esse simbolismo é muito importante sobre a igreja de Deus, porque esta igreja, ela está tendo a lua debaixo dos pés porque ela reflete a Bíblia, a palavra de Deus. Ela tem que pregar a palavra de Deus. Por isso ela tem a lua debaixo dos pés. E uma coroa de 12 estrelas. 12 estrelas simbolizam muito bem as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Olha que simbolismo bonito aqui no primeiro verso, mostrando as características principais da igreja de Deus. Ela tem que ter esta característica. Ela tem que ter no centro da sua doutrina a pessoa de Jesus Cristo. Obrigatoriamente. Ela tem que ter a palavra de Deus como norma de ensino. Agora eu quero seguir. Apocalipse 12, vamos ler o verso 2. Vamos ver o que acontece em relação a esta igreja, simbolizada pela mulher. Diz assim: ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja de Deus estava grávida de quem? Qual foi o descendente da igreja, do povo de Deus? Jesus Cristo. Esta igreja, a virgem pura, estava grávida, esperando a vinda de Jesus ao mundo. E aí, o que diz a Bíblia no verso 3? Diz assim: viu-se também outro sinal no céu. Vocês perceberam que no verso 1 começa dizendo: viu-se um grande sinal no céu. E ali aparece a virgem vestida, a mulher vestida do sol. No verso 3 diz que viu-se também outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Em contraposição à mulher vestida do sol, aparece no cenário um outro sinal no céu, e ali aparece o dragão. Já sabemos, por estudos, quem é o dragão: Satanás. E diz que ele tinha 7 cabeças. O que significam essas 7 cabeças? Nós vamos responder com a própria Bíblia. Lembra-se que nós falamos que o contrário da igreja de Deus, a mulher pura, virgem, Deus usou o símbolo forte de uma prostituta para demonstrar, simbolizar as igrejas que adulteraram com a verdadeira doutrina. São simbolizadas em Apocalipse por uma prostituta. Vamos ver onde está isso? Abre lá, avança 2, 3 páginas, Apocalipse capítulo 17. E eu vou ler o verso 1. Diz assim:
Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação de quem? Da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Prostituta, já vimos quem é. É esta mulher que adultera com a doutrina de Deus, a igreja, a falsa igreja. E aqui tem um outro símbolo forte. Ela está assentada sobre muitas águas. O que significa esse símbolo de muitas águas? Vamos deixar a Bíblia responder. Estamos em Apocalipse 17, vá agora até o verso 15. E o verso 15 diz assim: então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. A própria Bíblia está explicando que esta igreja, a prostituta, ela está assentada, firmada, sobre muitas nações e povos. Em outras palavras, é uma igreja mundial, de âmbito mundial. Isso torna-se muito grave quando nós aprendemos aqui que esta é a igreja que adulterou, esta é a prostituta. Essa não é a igreja de Deus. Tomou conta do mundo inteiro. E a Bíblia, ela vai dar aqui mais uma característica importante. Apocalipse 17, olha o verso 9 para responder a pergunta: o que significam as 7 cabeças do dragão. Apocalipse 17, olha o verso 9, diz assim: aqui é necessário a mente que tem sabedoria. A Bíblia está dizendo assim, para e pensa um pouco, presta atenção. Precisa ter sabedoria, presta atenção. Olha a dica que a Bíblia dá. As 7 cabeças, que é o que nós queremos saber, são 7 montes ou colinas, sobre os quais a mulher, esta igreja, está assentada. A Bíblia deu o local, a sede desta igreja, porque diz que ela está sobre 7 colinas. Será que alguém aqui poderia me dizer, só existe uma cidade no mundo, uma única, que é conhecida como a cidade das 7 colinas? Alguém aqui sabe qual é? Roma. A Bíblia diz que esta igreja, que se prostituiu, adulterou, foi infiel a Deus, adulterou as doutrinas verdadeiras, a sede dela está em Roma. É a Bíblia quem o diz. Mas eu preciso seguir. Vamos seguir lá, nós estamos em Apocalipse 12, vamos voltar para lá, agora para o verso 4. Apocalipse 12, verso 4, diz assim: a sua cauda, a do dragão, levou após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. O dragão, Satanás, para diante desta mulher que estava grávida, prestes a dar à luz, a igreja verdadeira, a virgem, parou diante dela para fazer o quê? Eu li aqui. Lhe devorar o filho. É brincadeira isso aqui? Isso aqui aconteceu? Vamos só recordar aqui um pouquinho. Lembram-se quando Herodes mandou matar, expediu um decreto, mandando matar todos os meninos com menos de 2 anos que vivessem em Belém. Estava pretendendo naquela época matar quem? Jesus Cristo. Estava grávida e o dragão queria lhe devorar o filho. Conseguiu? Não conseguiu. Graças a Deus por isso. Deus tomou providências e ele não conseguiu matar Jesus. E Jesus veio e cumpriu a sua missão. Ele não conseguiu. Mas olha só, guarda isso que eu vou dizer aqui agora. Satanás tentou impedir Jesus de vir até nós, de chegar até nós. Fracassou, não conseguiu. Qual é o plano dele agora? Nos impedir de chegarmos a Jesus. Esse é um plano diabólico. Não conseguiu impedir que Jesus viesse até nós. O trabalho dele hoje. Eu não vou dizer nos impedir, não. Eu vou colocar assim, me impedir de chegar até Jesus. Esse é o trabalho dele hoje. Na primeira parte da batalha, ele já foi derrotado. Não conseguiu impedir Jesus de vir a mim. E na segunda parte da batalha? Depende de... Faz assim com o dedo. Mim. Depende de você. Mas ele vai ser derrotado, não vai? Amém.
Lógico que vai. Não vai nos impedir. Afinal, o que estamos fazendo aqui? Estamos louvando o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Olha só. Satanás tentou matar Jesus, não conseguiu. Cristo morreu na cruz. Agora, todo o trabalho dele está voltado para a igreja de Deus. E ali ele começou. Logo após a morte de Jesus, ele começou a colocar o seu plano em ação. Perseguir ferozmente o povo de Deus, a igreja de Deus. Ela passa a ser perseguida. Vamos ver se isso está na Bíblia? Estamos em Apocalipse 12, vou ler o verso 6. Diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Se você for lá ao livro de Números, no capítulo 14, no verso 34, você vai ver que quando a Bíblia fala em linguagem profética, dias equivalem a anos. E aqui é uma linguagem profética, portanto, Deus protegeu a sua igreja no deserto durante 1260 anos, é pouco tempo. Essa igreja foi escondida no deserto, porque ela estava sendo terrivelmente perseguida. A história confirmou isso. O que foi a Inquisição? Por que os cristãos eram mortos? Por uma só razão. Porque não aceitavam de nenhuma maneira que a verdade de Deus fosse aviltada. Foram cruelmente perseguidos e mortos, porque não aceitavam adulterar com a verdade de Deus. E, gente, essa perseguição histórica de 1260 anos, ela se cumpriu porque ela começou no ano 538 com Justiniano, e ela terminou, você conta os 1260 anos, ela termina exatamente em 1798, quando o Papa foi preso. 1260 anos de perseguição. Sabe o que aconteceu durante esse período? Deus estava trabalhando por um projeto fundamental. Sabe o que estava acontecendo nesse tempo? A imprensa foi criada e a Bíblia começou a ser impressa em todas as línguas. Durante o período em que a igreja foi escondida, a verdadeira igreja de Deus escondida na terra. A Bíblia profetizou que seria assim. Deus cuidou da sua igreja, da verdade, da igreja pura, verdadeira. Durante 1260 anos, Deus cuidou desta igreja. Eu gosto de um símbolo aqui para a gente entender isso. Imagine que essa igreja entrou no túnel dos séculos. A verdadeira igreja de Deus, portadora da verdade. Entrou no túnel. Quando entra no túnel, desaparece aos nossos olhos. A gente vê a igreja entrar no túnel da história e ela some ali dentro. Passam-se 1260 anos e ela vai sair no outro lado do túnel. Guardiã da verdade, a virgem pura. E aí, eu pergunto para você, o que aconteceria se ao invés de na outra ponta do túnel sair aquela igreja virgem pura, verdadeira, o que aconteceria se você visse sair 212 denominações diferentes, uma em contradição em relação à outra? 212 denominações religiosas diferentes. O que aconteceria? Resposta óbvia. A maior confusão. Onde está a igreja de Deus? Onde está a verdade? Você viu ela entrar no túnel com a verdade pura e ver sair do túnel como se fosse um trem em que ela fosse uma dos 212 vagões. Como identificar? Como saber? Hoje, nessa confusão de religiões, onde está a igreja verdadeira? Essa é a pergunta dessa noite. E foi exatamente o que aconteceu. Ela sai do túnel misturada com mais 212. E agora, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente descobre a igreja verdadeira? Antes de lermos, eu vou perguntar. Pensa um pouquinho junto comigo. Deus sabia que isso ia acontecer? Tanto sabia que profetizou. Tanto sabia que protegeu a sua igreja no deserto. Cuidou dela. Tanto sabia. Pensou na solução para esse problema? Ele sabia que na saída do túnel dos séculos sairiam 212 denominações para nos confundir? Olha que trabalho Satanás fez. Como ele não pôde destruir o povo de Deus através da violência e da morte, ele tentou, mas ele não conseguiu acabar com a igreja verdadeira, porque nem cada vez que ele matava um cristão na fogueira, era um testemunho tão forte que isso proliferava e eram mais pessoas que se convertiam. E quanto mais ele perseguia e matava,
mais aquilo era testemunho do evangelho e mais a igreja crescia. E ele descobriu, o método está errado, eu não vou conseguir. Pela violência eu não vou conseguir. Ele pensou, se você não pode com o inimigo, o que você faz? Junte-se a ele. Que problema, hein? Satanás dentro da igreja, você quer? Mas ele juntou-se a nós. Ele percebeu, descobriu que matar, violentar, queimar em fogueiras não estava resolvendo. Ele pensou, vou entrar na igreja e vou mexer na doutrina, vou criar várias religiões, vou confundir todo mundo. E aí as pessoas vão dizer, onde está a verdade? Você diz que está na sua igreja, eu digo que está na minha, e fica essa briga, e ele morrendo de rir, porque o que ele quer é isso. Mas eu pergunto a você, aquele vagãozinho de trem que entrou lá no início dos séculos, no túnel, a igreja verdadeira, tem que sair no túnel junto com as outras? Nós não temos que procurar? Nós temos que procurar. Como é que Deus resolveu esse problema para nós? Da maneira mais simples possível e divina. Olha o que Deus fez. É só você abrir a palavra de Deus e Ele vai dar a dica. Qual é a pergunta dessa noite? Como encontrar, como identificar a igreja verdadeira? Deus se preocupou com isso antes de nós, antes de mim. Veja o que Ele escreveu para nós. Apocalipse, agora estamos no capítulo 12, vamos avançar até o verso 17. E diz assim, então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, ou em outras traduções que eu gosto muito, ao resto da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Prestem bem atenção. Esse verso aqui tem que ser analisado quase que palavra por palavra. Primeiro diz assim, então, por que então? Depois de tudo que nós vimos, depois de tentar matar Jesus e não conseguir, depois de perseguir a igreja de Deus, depois da igreja ter se escondido dele, depois dele ter criado uma série imensa de denominações para nos confundir, e ele vê sair a igreja de Deus ali no meio das outras. Ele está vendo, ele sabe qual é. Ele sabe claramente qual é. A Bíblia diz que ele ficou irado, muito aborrecido. Porque quando as igrejas saem do túnel do tempo, ele olha e vê a de Deus ali e a raiva dele dobra. É contra aquela igreja o problema dele. A Bíblia diz, foi fazer guerra à mulher. Não toda aquela igreja. Agora já é o resto da semente. É o que sobrou do que ele perseguiu, do que ele matou. O que sobrou daquele povo, o resto da semente, agora é contra esse povo a ira dele. E ele vai fazer guerra contra o resto da semente. E agora preste bem atenção, chegamos no ponto. Deus deu as características da sua igreja. É o resto da semente. Que características são? Talvez se nós, seres humanos, tivéssemos que colocar no papel as características da igreja verdadeira, talvez precisássemos de vários volumes, um tratado para colocar as características. Mas eu me admiro ao perceber que Deus deu apenas 2 características. E alguém pode pensar assim, mas tão pouco, só 2 características, como é que eu vou encontrar no meio de 212 denominações, que hoje o número já é maior? Como é que somente com 2 características eu vou localizar a igreja de Deus? Deus deve ter errado. Não é possível. Vai dar confusão. Vamos ver as 2 características que a Bíblia deu? Primeira, aquela que guarda os mandamentos de Deus. Primeira característica da igreja verdadeira. Ela tem que guardar os mandamentos de Deus. Quantos mandamentos são? Dá para guardar 8? É a igreja de Deus? Se ela guardar 9 mandamentos, é a igreja de Deus? Ela tem que guardar os 10. Qual é o quarto? Lembra-te do sábado. A igreja de Deus tem que guardar o sábado? Tem que guardar o sábado. Deus está dando uma dica. A minha igreja guarda todos os mandamentos, e o sábado é um deles. E Deus deu a segunda característica, tem que ter o testemunho de Jesus. Um assunto que nós vamos estudar mais adiante. Somente essas 2 características. Não são 3 que ele deu aqui, deu 2. E aí, aquele que pensou assim, mas só com 2 características, como é que eu vou encontrar a igreja de Deus? Gente, presta bem atenção no que Satanás fez. Durante todo esse tempo que ele foi criando todas essas denominações,
a igreja sediada em Roma, as doutrinas pervertidas, ele descobriu uma coisa. A arma mais poderosa e eficaz que ele tem não é a espada, não é o fogo, não é a arma, não é a morte. É uma palavrinha chamada concessão. Sabe o que é concessão? Você começa a conceder em relação aos princípios de Deus. Ele criou isso. Seguinte, olha, lá no mandamento está escrito sábado, mas faz uma concessão, o mundo moderno, o comércio funciona no sábado, você precisa trabalhar. Faz uma concessão, guarda o domingo. Faça uma concessão, uma pequena concessão. E fica tudo em paz, aí não tem essa discussão religiosa, esse fanatismo. Olha só, não pode adorar imagens, mas faz uma concessão. Põe um crucifixo no peito, um santo ali na parede, não tem problema, abre uma concessão. E a concessão foi a arma mais poderosa que ele descobriu. O mundo religioso começou a fazer concessões, pequenas. Aí o paganismo começou a entrar na igreja. Através de ídolos, adoração, já falei aqui, as imagens, aos santos. Concessão através das superstições que entraram na igreja. Superstições, olha, purgatório. Onde está isso aqui na Bíblia? Isso é uma superstição, não existe purgatório. Mas foi criado isso e as pessoas acreditam. Deixa ele com a fé dele, ele acredita em purgatório, qual o problema? É uma concessão religiosa, deixa ele acreditar nisso, não faz mal para ele. Deixa com a fé dele. Concessão nas cerimônias. O batismo faz uma concessão, deixa batizar as crianças. Mas a Bíblia diz que não pode, criança não tem arrependimento, não confessa pecados, ainda não pode aceitar Jesus como seu Senhor. Mas qual o problema? Deixa batizar a criança. Para que o radicalismo? Faz uma concessão. Missa para os mortos, oração pelos mortos, missa de 7º dia. Mas escuta, mas que adianta eu orar por um morto? A Bíblia diz que o morto não ouve mais a minha oração, nem pode ser salvo depois de morto. Mas qual o problema? Deixa a pessoa acredita assim, é a fé do coitado. Deixa fazer isso. Deixa fazer lá a missa de 7º dia. E Satanás descobriu a grande arma. Concessão. Uma palavrinha simples. Não agride, suave, tranquila. Faça uma concessão. Não seja radical. Que religião é a sua? A sua igreja é tão fanática assim? Vocês são fanáticos? Nós temos que ter o ecumenismo. Façam concessões. Afinal, todas as religiões são de Deus. Isso é uma verdade? Não é uma verdade, isso é uma grande mentira, talvez a maior de todas elas. Então, como é que eu identifico a igreja de Deus? Vimos aqui, em primeiro lugar, pelas suas características. Não é pelo nome da igreja na fachada, não é pela simpatia do pastor, não é pela proximidade da minha casa, não é pelas amizades, é por as suas características que eu descubro a igreja de Deus. Mas tem mais uma forma de descobrir a igreja de Deus. Abre lá, você está em Apocalipse 12, Apocalipse 14. Vou ler o verso 6. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, presta atenção, porque Deus agora vai identificar a sua igreja não só pelas características, mas também pela sua mensagem. A igreja de Deus no tempo do fim tem que pregar isso aqui, porque foi Deus que determinou a mensagem, não sou eu que venho aqui à frente e digo o que eu quero. Eu tenho que pregar o que Deus mandou que eu pregasse no tempo do fim. A igreja de Deus tem que pregar essa mensagem aqui. Vamos ler. Verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Gente, olha a dica de Deus. Olha a mensagem da sua igreja. Você identificou as características? Guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Agora presta atenção na mensagem dessa igreja. Em primeiro lugar, ela tem que pregar o evangelho eterno. Ela tem que dizer que o Novo Testamento e o Velho Testamento, os dois, se completam, estão em plena vigência, são eternos. Não pode dizer que o Velho foi abolido e hoje é só o Novo Testamento. A igreja que pregar isso não está pregando o evangelho eterno. Segundo, temei a Deus. O que é temer a Deus?
obedeça, respeite a Deus, guarde os seus mandamentos. Tema a Deus, respeite-o, guarde os seus princípios eternos. Essa igreja tem que pregar que é chegada a hora do seu juízo. Esse vai ser um capítulo à parte aqui. Mas eu vou adiantar para vocês. Biblicamente, quando nós estudarmos o livro de Daniel, capítulos 8 e 9, há uma profecia que determina o início da hora do juízo. Começou no ano de 1844. E a igreja de Deus tem que pregar isto, que a hora do juízo já começou, que há um santuário no céu, onde o julgamento já começou. Nós vamos estudar isso aqui. E a igreja de Deus tem que pregar isto. Tem que pregar a verdade, inclusive a do santuário celestial. Isso é uma mensagem da igreja de Deus. E o que mais a igreja de Deus tem que dizer? E dai-lhe glória, porque Ele é o Criador do céu, da terra e do mar. Há na Bíblia uma referência clara. Como é que eu homenageio a Deus e dou-lhe glória por ser o Criador? O que eu tenho que fazer para isso? Guardar o sábado, porque lá no mandamento diz assim, que Deus pediu para que eu me lembrasse do sábado, porque neste dia, diz o mandamento, Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo o que há. É dessa maneira, é guardando o sábado. Esta mensagem tem que estar na boca do povo de Deus do tempo do fim. É a mensagem da igreja do tempo do fim. Vocês percebem? Deus deu as características e deu até a mensagem. Então eu vou dizer uma coisa. Não procure a igreja de Deus, estou encerrando. Não é pela tabuleta que está pelo lado de fora. A Bíblia não deu nome. A Bíblia não diz assim, ó, a minha igreja é a igreja metodista, batista, adventista. Ela não deu nome. Ela deu as características. Então você pode sair e começar a visitar igrejas. Eu fiz isso. Aí você senta lá, ouve o culto, depois você pergunta, aqui vocês guardam os 10 mandamentos, inclusive o sábado? Se disserem assim, não, aqui nós não guardamos o sábado. Você está na igreja de Deus? E você pode continuar rodando. E você pode continuar perguntando. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu já disse aqui isso outras vezes e vou repetir. Eu vou ter imensa satisfação em revê-lo aqui outra vez. Porque você vai girar e você vai descobrir que igreja cumpre o que está aqui. Com a orientação de Deus. Você e Deus e a palavra de Deus, você sozinho vai descobrir. É só você girar aí fora. Saia perguntando. Procure. Não por aquilo que eu estou dizendo, pelas características bíblicas. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. É tão simples isso, Deus. Como Deus deu as características, é como se eu dissesse assim para uma pessoa, olha, você pode me fazer um favor? Pedir ao pastor, por exemplo, pastor, amanhã vai chegar um parente meu na rodoviária, eu tenho uma reunião, não posso encontrá-lo. O senhor me faz um favor? Vai buscar para mim na rodoviária. O pastor vai dizer, mas Mauro, eu não conheço o seu parente. Eu vou dizer, pastor, olha, ele é alto, ele tem barba e ele usa óculos. O pastor vai para lá, espera o ônibus encostar, abre o ônibus, as pessoas começam a descer. Desce um homem alto, usa óculos, mas não tem barba. É o meu parente? Depois desce alguém que tem barba, usa óculos, mas não é alto. É o meu parente? Até que vai descer alguém que é alto, tem barba e usa óculos. Ele vai ter dificuldade de encontrar? Adianta ter uma característica? A igreja de Deus pode ter quase todas as características? A igreja de Deus verdadeira tem que ter todas as características bíblicas. Todas. Não são quase todas, são todas. Olha, eu pergunto, se todas as igrejas que você conhece, todas, fizessem a vontade de Deus, quantas igrejas nós teríamos? Vou repetir. Se todas as igrejas que você conhece fizessem a vontade de Deus, quantas igrejas nós teríamos? Uma só. Não tem outra resposta. Uma só. Significa que apenas uma faz a vontade de Deus e as demais não fazem não, gente. Por maior admiração que você possa ter, ou eu, maior respeito. Então, para concluir, eu não devo procurar a igreja de Deus pela fachada, pelo pastor simpático, pela música. Eu devo medir a igreja de Deus por aquilo que ela ensina. Ensina esta igreja ou não? É assim que eu devo buscar uma igreja. Por aquilo que ela ensina. Eu quero encerrar com uma ilustração que eu gosto. Eu ouvi algum tempo atrás de um médico. Lembrando-se do seu tempo de faculdade, ele dizia assim, olha, eu ouvi uma coisa que marcou para o resto da minha vida profissional. Um dia, numa aula de fisiologia,
Nós estávamos voltando das férias, a classe muito agitada, os alunos ali, conversando sobre as férias, viagens, e o velho professor de fisiologia entrou na classe e tentou dar aula, mas as pessoas conversando, aquele barulho, e ele bateu um pouquinho na mesa, mas percebeu logo que ia ter dificuldade de dar a primeira aula. A classe muito agitada. E ele bateu a segunda vez na mesa, chamando a atenção, mas os alunos nem aí. E aí ele disse assim, chegou uma hora que ele deu um berro, e eu nunca mais vou me esquecer o que ele disse. Ele deu um grito e disse assim, prestem bem atenção no que eu vou dizer, porque eu não vou repetir. Prestem atenção. Nesses anos todos que eu sou professor, eu aprendi uma coisa. Apenas 5% dos alunos de uma sala como essa se tornam profissionais especiais. Apenas 5% fazem a diferença e vão modificar a vida das pessoas no futuro. Apenas 5% de uma turma dessa, estatisticamente, serão grandes médicos, grandes profissionais, vão colaborar com a humanidade. Os outros 90% apenas vão encher a classe, vão fazer volume. Eu não tenho hoje como, o professor dizia, saber quais de vocês fazem parte desses 5%. Eu vou ter que dar aula para todos. Mas eu aqui na minha mente, eu quero dar aula para esses 5%. Por mais que os outros façam muito barulho. Mas para esses 5%, eu vou dar aula agora. E ele disse, vocês sabiam que é assim mesmo? Para cada 100 professores, apenas 5 são especiais e fazem a diferença na vida dos alunos. Para cada 100 motoristas de táxi, apenas 5 são especiais. Para cada 100 advogados, apenas 5 são bons profissionais. Vocês podem imaginar, depois de dizer isso, o silêncio absoluto que ficou na sala de aula. Para o resto do ano, o silêncio que a turma fazia. E esse médico disse, olha, eu quase não me lembro mais das aulas de fisiologia. Não conseguia decorar bem aquela matéria, mas eu nunca mais me esqueci do meu professor. Ele fazia parte dos 5% dos professores especiais que mudam a vida de uma pessoa. E a pergunta que fica para nós aqui hoje. E nós? Isso vale para tudo, vale para o mundo cristão, está na Bíblia, é o resto da semente. Apenas 5% são o verdadeiro povo de Deus. Apenas 5% são as ovelhas que ouvem e seguem Jesus. Apenas 5% do mundo cristão está na igreja verdadeira. Você, onde quer estar? Nos 5% ou nos outros 95%? A escolha é sua. Que Deus nos inspire, nos ilumine, para que tomemos a decisão correta. Jesus está voltando e nós temos que estar unidos dentro da igreja verdadeira, abraçados ao povo de Deus, aguardando o nosso Salvador. Que Deus abençoe a cada um de vocês, é o meu desejo e a minha oração. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto tratado no estudo de hoje, entre em contato através do e-mail que aparece na sua tela. Até a próxima aula!